Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a quem nos acompanha ao vivo e também àqueles que nos assistirão posteriormente. Esta live ela marca um momento histórico para a nossa Fundação Família Previdência. É o lançamento oficial do portal de transparência. Eu sou o Fabrício Trombini Jacobos, estou presidente da Fundação e vou conduzir esta apresentação ao lado da nossa equipe técnica. Estarão conosco nossos gerentes, a Vanessa, que ela vai compartilhar informações institucionais relevantes para os nossos participantes assistidos. Já o Cristiano, ele vai realizar uma demonstração completa das funcionalidades do portal, garantindo que todos possam explorar plenamente esta nova ferramenta. Quanto ao portal de transparência, é importante registrar que ele representa mais do que uma inovação tecnológica. Ele vem a ser a materialização do nosso compromisso com a governança exemplar e o cumprimento das melhores práticas que são preconizadas pela própria Previc, autarquia que nos fiscaliza. A plataforma digital, ela vem a democratizar o acesso a informações essenciais sobre a nossa entidade e também sobre planos de benefícios que administramos, disponibilizando dados sobre rentabilidade, evolução patrimonial, indicadores de participantes e até mesmo, entre outros, da execução orçamentária da entidade. Tudo a fim de que vocês todos possam também acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela gestão. A iniciativa, então, a gente pode dizer que ela reflete um compromisso, que é um compromisso permanente nosso com uma transparência que a gente pode chamar de uma transparência ativa, que é, sim, um princípio fundamental que orienta e vem orientando toda a nossa atuação a fim de fortalecer a confiança que ela tem que permear todas as relações, mas a gente até pode entender que em uma relação previdenciária, em uma relação de longo prazo, ela tem que ser ainda maior. Então, confiança é essa que tem que permear entre todas as partes relacionadas. Então, dito isso, eu convido agora a Vanessa, a fim de que ela apresente alguns importantes comunicados institucionais. Vanessa, a palavra é tua. Obrigada, presidente. Uma boa tarde a todos, então. Vamos iniciar aqui, então, alguns pontos bem relevantes que a gente tem para passar no dia de hoje. Um deles é a prova de vida. O prazo foi prorrogado, então, até o dia 12 de novembro. Porém, ainda tem alguns participantes ainda não realizaram essa prova de vida, então é bem importante. Ela é 100% digital, mas nós abrimos também alguns agendamentos. Então, aqueles participantes que têm dificuldade em realizar por meio digital, agora também tem a possibilidade de fazer via agendamento. Então, quem ainda não fez, se você conhece algum colega que é assistido e que precisa fazer, avise, a gente também agora também está fazendo algumas ações pelo telefone, a gente está ligando, então às vezes a gente também encontra algumas dificuldades, porque a gente sabe que existe muita questão de golpe, então às vezes os participantes eles ficam um pouco receosos, então quem conhecer alguém, se puder, né, falar, está tendo prova de vida na fundação, a gente está ligando desde a semana passada, hoje intensificamos as ligações para poder atender todo esse público, para ninguém ficar desassistido, para todo mundo ficar dentro, né, da prova de vida e para ninguém ter o seu benefício encerrado aqui na fundação. Então, é bem importante a prova de vida e que se realize, então, dentro do prazo previsto. Também, além da prova de vida, a gente está fazendo combinado também o recadastramento. A gente sempre diz que o recadastramento, ele é permanente, porque o participante a qualquer momento pode vir alterar os seus dados. Mas agora, nesse período, a gente está fazendo a campanha, então, para os participantes realizarem essa alteração, poder fazer toda essa alteração de dado, de endereço, de e-mail, informar o Pix, né, se assim desejarem, e também a questão do CPF dos dependentes, que é muito importante para que a gente, então, possa fornecer um atendimento de qualidade e que a gente consiga prestar todas as legalidades que o nosso plano exige. Também, dado esses dois recados bem importantes,
Agora, em novembro, a gente abriu, né, a nossa campanha de aporte de final de ano. Então, a gente sabe que tem muitos participantes que fazem esse aporte no final de ano, inclusive para deduzir ali a questão do imposto de renda. E o nosso aporte, a gente diz que é o nosso aporte premiado, porque além de tu ganhar com benefícios fiscais, ainda tem a questão de prêmios, né? Então, a gente tem ali no nosso site toda a campanha, os regramentos e os brindes, né? De R$ 500 ganha um copo térmico e acima de 2.000 ganha um guarda-chuva, né? Quem fizer o aporte nos encaminha ali o comprovante que a gente vai disponibilizar o brinde aqui para retirada. É bem importante também frisar que dentro dessa campanha a gente também colocou um simulador. Então, ali o participante tem a autonomia para verificar qual o valor que ele precisa aportar, porque a gente sabe que tem aquela questão dos 12% e nem todos os participantes estão, né, dentro da questão dos 12%. Então, para contemplar os 12%, tem um simulador ali que faz toda a simulação e diz quanto que tem que ser esse aporte para contemplar certinho esses 12%. Então, esses seriam os recados que a gente teria para passar. Presidente, acho que é contigo. Então, obrigado, Vanessa. Cristiano, fica já à vontade para apresentar então o portal, por favor. Bom, obrigado, presidente. Como o senhor trouxe aqui, né, essa é uma ferramenta que traz a transparência, né, para a gestão, dando insumos para todos os participantes e em sociedade acompanharem, né. Ele é um instrumento de controle e confiança, né, que traz à mão do participante uma questão de saber como estão sendo geridos os seus recursos aqui aportados, para que ali na frente passa a receber o seu benefício e como também os números de resultados da entidade estão ocorrendo, né? O painel de transparência foi criado aqui em 4 blocos macros, né? Um pouco dos números gerais da fundação, e depois nós temos ali uma parte mais relacionada com os ativos, a rentabilidade e o patrimônio. Por fim, ali a gente tem a parte da população, né? Quem são essas pessoas que estão dentro desses planos? Quais seus perfis aqui? A gente traz dentro desse painel também. E por fim, um pouco mais da gestão administrativa na parte como é a execução orçamentária, mas também os indicadores aqui que são acompanhados pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria executiva durante sua execução. Bom, vamos passar aqui já para olhar como vai funcionar, a partir da onde a gente acessa o nosso painel de transparência, que está público agora no nosso site. Então tá, depois que a gente viu todos esses pontos aqui do painel de transparência, agora a gente vai ver o funcionamento do painel na prática. Então, para acessar, a gente vai acessar o site da Fundação, site institucional, Fundação Família Previdência, né? No seu menu ali na parte superior, a gente tem os itens de menu e nos informativos nós temos lá na parte inferior painel de transparência. Ao acessar, a gente vai ter as suas informações iniciais aqui da composição, né, das informações, as seções que hoje estão disponibilizadas para todas as pessoas. Então, nós temos a parte de números aqui, né, a parte de patrimônio, rentabilidade e ativos, a parte de população e é onde tem as informações mais de operação, onde está a questão do orçamento e indicadores. Então vamos olhar individualmente aqui cada um dos pontos, mas também já deixando claro aqui que se houver uma necessidade em identificar uma inconsistência ou até mesmo tem uma sugestão de melhoria para o nosso painel ou uma contribuição, a gente disponibiliza aqui o e-mail paineltransparência@famíliaprevidência para que você envie para nós aí a sua sugestão de melhoria, contribuições ou até mesmo se restar alguma dúvida quanto a um ponto ou queira mais informações sobre aquela situação que você identificou a partir dos gráficos que aqui a gente vai demonstrar. Então, para iniciar, a gente vai iniciar pelos números, né? Essa seção do painel de transparência traz um resumo geral da entidade. Então, aqui nós temos a questão do patrimônio, né? A posição que estamos hoje com o nosso patrimônio de todos os planos, aqui é o somatório de todos os planos, né?
Cada plano tem o seu patrimônio, depois a gente vai ver aqui na seção de patrimônio como é essa distribuição do patrimônio. Atualmente, o nosso patrimônio está em 6,35 bilhões, isso referência a setembro de 2025, né? Ah, complementarmente, a gente também já acumulou no ano de 2025 aqui uma rentabilidade de 8,52%. Essa rentabilidade é consolidada, então ela olha todos os nossos planos. Cada plano tem sua própria rentabilidade, mas de forma consolidada da entidade, hoje a gente tem 8,52% acumulado até o mês de setembro. Brevemente, a gente já vai ter atualização desses números. A cada medida que os números aqui internamente são consolidados pelas áreas técnicas, seja na contabilidade, seja na área de investimento, seja na área de cadastro ou na área atuarial, essas informações já vão sendo atualizadas dentro do nosso painel. Então, em algum momento aqui a gente vai ter algumas informações mais atualizadas, outros em outro ponto de referência, mas diariamente essas informações são trazidas para dentro do painel para que a gente tenha sempre a última posição dos fatos. Então, seguindo aqui, hoje a gente tem uma população de participantes de 18.009 participantes. Esses participantes estão distribuídos, né? Mais à frente ali na seção população, eu vou falar um pouquinho mais como é essa distribuição. E, esse patrimônio e essa população hoje são de 12 planos que são administrados pela Fundação Família Previdência. E esses 12 planos ou são patrocinados ou são instituídos. Nós temos 133 patrocinadoras e 17 instituidores. A concentração maior de patrocinadoras hoje está no plano Família Municípios. Mas as patrocinadoras de origem, que vêm lá do grupo CE, hoje aberto no grupo CPFL e no grupo Equatorial, são as patrocinadoras hoje com o maior patrimônio aqui e seus planos. Como a gente vai passar a ver agora na próxima sessão, que é o patrimônio. Aqui, então, inicialmente a gente vê nesse primeiro bloco o resumo do patrimônio, a sua evolução nos últimos anos, né? Lá em dezembro de 2021, a gente tinha patrimônio de 6,53 bilhões. Hoje estamos com 6,35. E a partir daqui a gente começa a enxergar os gráficos e aí um detalhamento em cada um desses gráficos, né? Falando da evolução do patrimônio, né, a gente pode observar aqui que a gente tem umas informações a partir de dezembro de 2009, como foi a evolução desse patrimônio, né? A gente chegou ali num período de dezembro de 2020, é um patrimônio de 7,51 bi, e aí o patrimônio teve uma oscilação, hoje com 6,35. Mas dentro da ferramenta eu posso aqui, então, observar algumas funcionalidades para uma melhor avaliação. Eu quero dar uma observada a partir de só desse último 3 anos, né? Então eu vou movimentar aqui para 2022 e eu vou enxergar a evolução desse período. Como também posso informar aqui a partir das datas da mesma forma e vou ter aquele período que eu gostaria de observar. Passando para o outro ponto, esse é a evolução do patrimônio, ela é de forma consolidada, né? Então aqui a gente começa a observar também como é que está a distribuição dos 6,35 bilhões. E aqui a gente tem a distribuição por planos, né? Então hoje o plano CEPREV é o plano com maior patrimônio aqui com 3 bilhões, né? Depois temos o plano único CE, que hoje tem 1,8 bilhões. E aí temos os planos RGE2 e RGE1, o RGE2 com 500 milhões, o RGE1 com 481 milhões, e depois temos o plano associativo, família associativo com 193 milhões, tá? Então, mas aqui também tem mais uma funcionalidade, se eu desejar, mas eu quero saber como é que lá em 2022 estava esse plano. Eu vou informar aqui no campo, atualizar, ele vai me mostrar essa distribuição. Ah, mas eu gostaria de ver lá em 2010. Então vamos até o ano de 2010. Eu brinco que isso aqui é como uma máquina do tempo, né? Então voltei lá no ano de 2010. Lá no ano 2010 haviam 6 planos. O CEPREV,
o plano único CE, o plano 2 RGE, o plano 1 RGE, CRM Prev e Senge Prev. Então aqui a gente enxerga como é que estava a distribuição desse plano lá em novembro de 2010. Então fica fácil a pessoa interagir aqui e fazer as suas observações. Da mesma forma, aqui no próximo painel, a gente tem a distribuição por planos e a evolução para os planos. A gente falou anteriormente ali na evolução consolidada, aqui eu posso olhar por cada plano. Da mesma forma que, ao clicar nas legendas, eu posso remover eles do gráfico e deixar somente o plano que eu quero ver ou ao plano que eu quero comparar. Então, vou removendo eles do gráfico. Aí posso observar que eu tenho um plano com o único CE, vou comparar ele com o plano CE-Prev. Então, posso observar como foi o comportamento do patrimônio em relação a esses dois planos. Eu quero olhar aqui os planos mais recentes. Eu vou olhar o família associativo com o família corporativo. Então, posso fazer esse tipo de comparação, observar como foi o movimento do patrimônio daquele plano. Então, aqui a gente pode observar que o plano família associativo, a partir de 2011, começou a constituir patrimônio. Então, chegando hoje ao patrimônio de 193. Da mesma forma, eu posso vir aqui fazer a mesma questão em relação ao CEPREV, né? Então, removendo os outros planos aqui, eu posso observar como foi o comportamento somente do CEPREV a partir de 2009. Também posso mudar a linha do tempo aqui, né? Eu quero menos tempo nessa evolução. Então, ao movimentar aqui, eu começo a olhar a partir de 2019. Então, cada gráfico você vai ter funcionalidades adicionais que podem te contribuir. Estou com dúvidas sobre as informações que estão nesse gráfico. Então, eu posso clicar aqui no ponto de interrogação. Ele vai me trazer uma explicação rápida aqui. O que que é a evolução dos patrimônios? Então, acompanha a evolução histórica dos planos e ainda tem aqui como utilizar as funcionalidades, tá? Isso é uma forma de você também não ficar em dúvida sobre o que que aquela informação está trazendo. Então, ainda dentro do bloco aqui patrimônio, da seção patrimônio, a gente tem as provisões matemáticas de forma consolidada e a provisão matemática distribuída pelos planos. Então, a gente vai seguindo essa lógica. Temos o equilíbrio técnico e temos o consolidado, temos o equilíbrio técnico aberto por plano que tem essa condição. E aí temos os benefícios concedidos, os benefícios a conceder. E aqui temos também daí a abertura de forma consolidada, né? E também daí temos aberto de forma por planos. Então aqui o plano C é prévio, enfim, como está distribuído os concedidos e os a conceder. Da mesma forma que tem nos outros itens, aqui a gente pode retornar em uma data específica, né? Ou se manter na data que deseja, tá? Voltando ao bloco aqui, a gente vai passar agora para a rentabilidade, né? Onde a gente tem a mesma distribuição. Sempre inicialmente a gente tem uma visão consolidada, né? Aqui a gente tem a visão consolidada daí em relação ao rentabilidade. Então aqui é a evolução da rentabilidade ao longo dos anos, né? De forma acumulada. Hoje a gente tem uma rentabilidade aqui a partir de 2015 de 190% no investimento e 172 na previdenciária. A previdenciária é aquela rentabilidade que vai converter nos benefícios. A de investimento é a atuação da área de investimento e aí essa diferença está com base em algumas despesas que ocorrem ou provisões necessárias nesse sentido, tá? Então, como nas outras situações, a gente tem um gráfico consolidado e ao seu lado a gente tem de forma aberta para o plano. Então a gente pode observar aqui como está a rentabilidade previdenciária em cada um dos planos, né? Então aqui observando que neste ano o CRM prévio até o mês de setembro é o que obteve o maior desempenho na parte previdenciária, e se a gente olhar na parte de investimentos, a gente tem uma outra alocação.
mas aquela que reflete no seu benefício, na portabilidade, no resgate, é a previdenciária. Então, a gente hoje está com um bom rendimento, né, como pode ser observado. Descendo um pouco mais abaixo, aí eu vou ter informações que estão relacionadas ao plano específico. Nesse caso aqui, a gente está falando do CEPREV, é o plano selecionado, né? Então, temos um resumo aqui, né, dos dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses até 120 meses, o desempenho do plano de forma acumulada. No ano, a gente está com resultado de 10,26 e no último mês, 1,07. Então, aqui, como é que eu enxergo isso? Aqui a gente vai ter um gráfico onde eu tenho a meta mensal versus a meta, a, o resultado mensal, e da mesma forma a meta acumulada versus a meta, o resultado acumulado. Então, até o mês de setembro, a gente tem aqui uma rentabilidade de acumulada de 9,9 para uma meta de 7,75. Então, uma superação aqui em torno de 2%, né? Se observando o resultado aqui do ano. Então, da mesma forma que nos outros gráficos, eu também posso, eu quero ver os últimos, só os últimos 3 meses. Então, eu vou mostrar aqui os últimos 3 meses e tem o resultado desses últimos 3 meses. O plano CEPREV, por ser um plano que tem um acompanhamento diário, então a gente já tem aqui as informações da data aqui, tá? Então já estamos entrando em outubro e provavelmente agora no início de novembro, a gente já, até o metade de novembro, a gente já vai ter algumas informações de outubro. A gente pode ir aqui, por exemplo, para outro plano, por exemplo, família associativa, ele vai fazer as mesmas cargas, mas aí aqui a gente já selecionou família associativa. Então eu tenho um resultado de 11,70 no ano, comparado para uma meta de 9,76, eu tenho um resultado de 11,70. Então, a distribuição aqui nos gráficos, a gente também daí tem dos últimos 12 meses, para enxergar essa evolução, né? Que nos últimos 12 meses a gente tem um resultado acumulado de 12,04. Nos últimos 24 meses eu tenho um resultado de 21,81. E por fim, aqui eu tenho um comparativo com alguns indicadores, né? Como CDI, poupança, enfim, para ver a análise desse plano, né? Então, voltando aqui, por exemplo, ao CEPREV, a gente pode observar aqui que o seu resultado, ao longo do tempo, tem se mostrado favorável em relação a esses os outros indicadores. Da mesma forma, eu posso também movimentar, pegar um período menor para comparar, enfim, observar outro período que eu quero observar, movimentando. Assim como eu posso tirar aqui algum comparativo, quero ver em relação ao NPC, como é que foi um comportamento, ou IPCA, então posso movimentar. Da mesma forma que em outros pontos, eu também tenho a questão da observação, onde eu posso entender a- qual o racional dessa funcionalidade e qual as possibilidades que eu tenho de interação com eles. Então, aqui nessa barra de painel, eu consigo escolher qual o plano eu quero interagir e ver observando, e de forma a rentabilidade desse plano, né? Por exemplo, podemos passar aqui o família corporativa. Também observamos que esse ano estamos acima da meta, né? A meta até o mês de outubro era de 9,18 e a gente está com 10,88. Então, observa-se aqui cada indicador e na parte superior de forma consolidada. Mas como é que esses investimentos estão alocados? Então, aqui na seção ativos, eu vou poder ver a distribuição da alocação dos investimentos. Então, de forma consolidada, né? Então, hoje eu tenho aqui a cor azul escura é renda fixa, a cor azul clara é variável, renda variável, investimentos estruturados, vermelhinho, investimentos imobiliários, operações com participantes e o que tem disponível. Bom, eu quero ver como é que foi o movimento da renda fixa ao longo dos anos. Eu removo os outros aqui clicando nele, então vejo. Em 2020, a renda fixa era 69%.
E aí aqui eu vou vendo ao longo dos anos como foi essa evolução, até chegar ao ano de 2025, onde a renda fixa hoje está alocada em 96%. Então, eu quero fazer um comparativo com a renda variável. Eu venho cá, desmarco a renda variável e enxergo esse comparativo. Em 2020, a renda variável era 22%, e aqui, hoje, em 2025, ela representa 0,47. Então, eu posso ver esse tipo de comparativo, vendo como é que está a composição dos investimentos da fundação, olhando nesse cenário dessa distribuição. Então, hoje, a composição total está dessa forma: lá 96% em renda fixa, 0,4 em renda variável, 0,18 em estruturados, 0,54 imobiliários, 2,13 em operações com participante e uma fração bem pequena aqui em disponível. Tá, mas Cristiano, como é que isso está distribuído entre os planos? Então eu vou descendo para baixo e eu tenho a distribuição daí plano por plano. Ah, no plano único da CE, como é que está essa distribuição? Está dessa forma. Ah, no plano um da RGE está dessa forma. E aí eu vou indo plano a plano, vendo como está a distribuição do plano que me interessa. Por exemplo, o CRM Prev aqui, se a gente observar, ele tem uma parcela maior aqui de operação com participantes, chegando a 6%. Então, depende de cada estratégia, de cada plano. Aonde está essa estratégia? Dentro da política de investimentos que é apresentada. E a gente recentemente teve uma live aqui falando sobre a política de investimentos, como a fundação desempenha nessas questões, que foi conduzida aí pelo nosso gerente de investimentos, o Fernando Caldas, tá? Então, vale a pena voltar lá, olhar a questão dessa live e observar aqui nesse painel de informações como isso tem acontecido. Então, a gente observa aqui que para cada plano tem uma alocação distribuída e lá em cima a gente enxerga de forma consolidada, então, essa distribuição dos ativos. Ah, mas eu quero mais detalhes. Bom, nesta seção ainda a gente tem uma tabela na parte inferior, que aí eu posso olhar a distribuição. Vou abrir a renda fixa e aí eu tenho aqui o que está títulos marcados a mercado, a vencimento, letra financeira, debentures, cada uma das informações. Ainda falando no nível consolidado, tá? Mas eu também tenho a mesma distribuição daí pelos planos. Eu posso querer ver aqui, então vou ver aqui o plano único da CE. Então, da mesma forma, eu vou ter como ver aqui o que está em títulos, letras financeiras, títulos públicos, ações, índice. Então, tem informações mais detalhadas desses pontos e aí a gente pode acompanhar ele. Então, dando prosseguimento aqui, vamos ver a parte de população. Bom, então vimos o patrimônio, como é que foi a questão da rentabilidade, como é que está a distribuição desses investimentos através dos ativos. Agora vamos ver a composição da população aqui entre os planos, né? Então, de forma linha geral, como nos outros blocos, a gente tem um resumo geral, tem como é que está como foi nos anos anteriores, a gente tem a evolução, né? Como nos outros blocos, como está evoluindo o número de participantes na empresa, na entidade, hoje está em 18.009. E aí, ao seu lado, eu tenho a distribuição pelos planos. Bom, eu quero ver só o plano único, se é, eu desmarco os outros, e assim eu vou ter a evolução deste plano. A gente pode ver que o plano único aqui, que é o nosso plano mais maduro, ele está numa ah, decrescente, porque é um plano que já está fechado e hoje sua massa basicamente são assistidos, né? Que abaixo a gente vai ver essa questão dos assistidos. Bom, vou passar aqui para o plano CEPREV. Também é um plano hoje também com uma redução de participantes. Da mesma forma, é um plano maduro, já não temos tantos ingressos nesse plano. Mas ao mesmo tempo eu posso olhar aqui o Família Associativo, que é um plano que está aberto e tem a sua evolução de crescimento, né? Também aqui a gente pode incluir o Família Corporativo, que é outro plano que está aberto, e a sua evolução. Então, assim, eu posso comparando, olhando, observando como está essa situação.
Bom, mas como é que está essa distribuição? Hoje a gente tem a distribuição, primeiramente, entre ativos e assistidos. Ativos é aquelas pessoas que estão na fase de contribuição, ou seja, formando a sua reserva para depois fazer a sua destinação, ou seja, através de um benefício, de um resgate ou de uma portabilidade, qualquer um dos institutos hoje disponíveis aos nossos participantes. Assistidos são aqueles que estão gozando algum tipo de benefício, seja uma aposentadoria ou através de uma pensão, né? Então nós temos essa distribuição hoje que 52% dos nossos participantes hoje são ativos. Isso representa 9.332 pessoas, tá? Então, tá dessa distribuição. Ah, mas eu gostaria de saber de um plano específico. Bom, vou pegar o plano único CE. Então, aqui a gente já observa que 94% são assistidos e 6% são ativos. E ao passar o mouse aqui eu vejo essa representatividade em números, né? Então 94% representa 4.054 pessoas. Vou em um outro plano, vamos pegar a família associativa. Aqui inversamente, nós temos 96% como ativos e 4% como assistidos. Mas os assistidos, como eu falei, eles têm uma outra abertura. Então, nesse outro gráfico, a gente pode ver essa outra abertura, que é a abertura do assistido em aposentados e pensionistas. Então, hoje, como a gente viu ali, a gente tem 52% de ativos, 31% aposentados e 17% como pensionista. E da mesma forma, eu também posso olhar para um plano específico. Vamos começar aqui no plano único. Então, 50% do, do pessoal hoje é plano é pensionista e 44% é ativo, aposentado e 6% ativo. Então, a gente vou colocar aqui do lado o plano único CE para a gente enxergar isso. Então, dos 94% que são assistidos, eles estão distribuídos entre pensionistas e aposentados. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar algumas informações e detalhar para aquilo que talvez seja do mais do meu interesse ou mais especificamente do meu plano, né? Então, aqui já temos a abertura daí quantificada, né? Os ativos por planos, né? Hoje, então, o plano com maior número de ativos é o família associativo e, ao mesmo tempo, o plano com maior número de assistidos é o plano único CR. Então, a gente consegue enxergar dessa forma. E aqui, uma distribuição de forma percentual. Aqui, a gente, se for olhar, é aquela composição, né? Mas daí eu consigo enxergar plano a plano um do lado do outro, né? Então, o plano família associativo hoje, 95% são ativos, 4% assistidos. CEPREV são 24% ativos, 75% assistidos. Então, eu enxergo que pela tonalidade, eu já consigo enxergar quais os planos onde a composição é maior assistido e a maior quantidade são ativos. Então, fica de uma forma uma leitura mais rápida e mais direta, né? Então, passando adiante, a gente começa a falar aqui mais da questão da operacionalização e da ah, atividade em si da empresa, né? Como é que a gente está na parte administrativa e também seus indicadores, né? Orçamento. Orçamento aqui a gente vê daí a questão da atividade administrativa da empresa. Iniciando aqui, primeiro a gente tem um bloco que é o fundo administrativo, que é o PGA, que são os recursos aqui que são provisionados para uso, para coberturas das despesas administrativas em relação à administração dos planos, né? Então, hoje, esse fundo está constituído com 220 milhões, né? E aqui ao lado, a gente vê o orçamento administrativo ao longo dos anos. A gente tem duas medidas aqui. A gente tem o valor do orçamento histórico, mas tem o valor de orçamento corrigido ao INPC. Então, se a gente observar aqui ao longo dos anos, quanto foram os orçamentos, o orçamento de 2025 aqui é o menor desde 2010, tá? Então, nós temos o menor orçamento neste ano aqui. Passando já para a execução orçamentária desse ano, né? Nós temos aqui a execução
um gráfico que mostra o que era projetado para aquele mês, por exemplo, janeiro de 2025, e o valor que foi realizado naquele mês, tá? Então temos aqui a comparativo mês a mês e também temos aí a evolução aqui nesse lado de forma acumulada, sempre comparando o projetado contra o realizado, tá? Aqui aí essa composição, como está distribuído as despesas dentro do orçamento, como é que foi a realização de orçamentária. Então, 65% do que já foi dispendido no ano de 2025, 25% foi, 65% foi para a despesa com pessoal, 25% com serviços de terceiros, uh, mais um percentual aqui para os tributos, e depois também temos aqui as despesas gerais. Então, de forma a gente enxerga como está sendo os dispêndios estão ocorrendo por contas aqui internas. E da mesma forma, daí eu tenho a tabela já daí com os valores em si em cada um dos itens. Eu tenho o projetado até do mês e até o mês. Então aqui é a representação das informações que estão em cima de uma forma mais tabular, né? E por fim, a gente entra aqui nos indicadores, né, que são os indicadores de gestão. Então, temos o indicador que é a despesa ah, s- sobre o ativo total, né? Então, nós temos uma meta de 0,38 e o resultado atual de 0,39. Nós temos aqui também a despesa sobre a receita, né? Onde nós temos uma meta de 1,84 e hoje temos um resultado de 1,64. Aqui vale lembrar que aqui sempre embaixo indica como a gente deve fazer a leitura desse indicador, né? Então, neste caso aqui, o indicador diz que o resultado ele deve permanecer inferior ou igual à meta. Então, neste caso aqui, é o que está se obtendo, né? A meta é 1,84 e o resultado está sendo 1,64. E aí depois temos outros indicadores, como despesa por participante, onde mede aqui o quanto a gente está, o resultado, a despesa dividida pelo número de participantes, então a gente tem um resultado. A mesma questão aqui em relação à variação orçamentária, né? A gente tem uma meta, ele deve variar entre 95% e 100%. Hoje o resultado está em 99,5%. Temos os outros indicadores aqui em relação aos recursos garantidores, ao fundo administrativo em relação ao patrimônio social, o limite da taxa de administração consolidada dos planos, e assim a gente tem os indicadores aqui que são de desempenho da empresa, e esses indicadores são acompanhados pelo Conselho Deliberativo e também pelo Conselho Fiscal, bem como a diretoria, que é responsável por a operacionalização da empresa. Então, por fim, pessoal, encerramos aqui. Esse painel ele traz também uma questão de trazer uma transparência e a todos os números que a empresa trabalha, de forma que cada participante possa ter a sua visão mais clara sobre o andamento da entidade, como está cada situação. Claro que isso suscita algumas dúvidas, mas a gente está aqui, como eu disse no início, tem um canal específico para a gente receber essas dúvidas e esclarecer. Estamos abertos, também tem o canal do atendimento através do telefone, através do WhatsApp, podem nos contatar, tirar mais dúvidas. E fico agora à disposição para eventuais dúvidas que tenham em relação à personalidade do painel. E reforçando, esse painel está de forma aberta no nosso site institucional, Fundação Família Previdência. Você acessando lá vai ter as informações e, como eu disse antes, essas são informações que são atualizadas diariamente. Obrigado até por me ouvir até aqui e ficamos agora no aguardo aí das questões. Ah, Vanessa, então finalizada a apresentação do portal de transparência. Nós temos alguma pergunta em relação ao portal, ou mesmo as informações que você repassou inicialmente?
Temos sim, presidente, temos algumas perguntas aqui. Vou repassar alguma delas aqui. Cristiano, a primeira pergunta é o que motivou a criação deste painel? Bom, a motivação ela vem de um objetivo que é da própria entidade, né? Como a gente faz a administração aqui de recursos de terceiro, a questão da transparência e da legitimidade do desdobramento administrativo. Então, para cada vez mais o participante ter nas suas mãos como está o andamento das rentabilidades, do patrimônio, como está com a entidade como um toda e até mesmo como administrativamente ela está sendo operacionalizada. Então, deixar cada vez mais o participante dentro da nossa entidade, conhecendo os nossos números e também aí podendo também interagir de uma forma mais assertiva até com nossos diretores, nossos conselheiros e até mesmo com a nossa equipe operacional aqui. Então, nada mais é do que ter a gestão dos recursos administrada de forma clara, concisa, tempestiva, para que todo mundo tenha a sua mão, reforçando a governança, né? Esse é o grande princípio de a gente construir esse painel e disponibilizar. Ótimo, Cristiano. Temos uma outra pergunta aqui, que é em relação à frequência da atualização dos dados do painel de transparência. Bom, quanto à frequência, o nosso painel, como ele é bem abrangente, a gente tem diversas fontes de informações, né? À medida que as informações são tabuladas, consolidadas e validadas internamente aqui pelas áreas técnicas, elas já são atualizadas diariamente. Então, diariamente, o nosso painel verifica se essas informações já estão disponíveis e transferem para todo mundo dentro do painel. Então, diariamente. Temos outro questionamento ainda em relação ao painel. Os dados ficarão abertos ao público ou somente na área logada? Aqui visando também a transparência ampla, né? Ah, os dados do painel estão disponíveis tanto para os participantes quanto a sociedade em geral. Então, ele está no nosso site institucional de forma aberta a qualquer pessoa consultar. Não precisa ter nenhum tipo de relação com a entidade, mas ao acessar o nosso site vai ter as informações de forma aberta. Agora a gente tem uma pergunta aqui relacionada à campanha de aportes. Até quando posso realizar o aporte para o exercício de 2025? Essa eu posso responder para que entre ainda o aporte ainda para que possa se utilizar ainda do benefício fiscal de 2025. Pix até o dia 29 de dezembro e boleto até o dia 24 de dezembro, para que o recurso possa ser recepcionado aqui e aí fique tudo garantido para o ano de 2025. Temos outra pergunta aqui também relacionada à campanha do aporte. Quando vou ter direito ao brinde? Fiz um aporte em setembro. Os brindes eles só serão disponibilizados na campanha a partir de novembro, a partir deste mês. A campanha foi lançada agora em novembro, então é somente aportes realizados em novembro que terão a questão dos prêmios ali, dos valores que a gente citou. Então, aporte feito em setembro, infelizmente não vai ter direito ao brinde, é só a partir do mês de novembro que vai ter o brinde. Deixa eu dar mais uma olhadinha, ver se a gente recebeu mais alguma pergunta aqui. Não, não temos nenhuma pergunta a mais, presidente. Pois eu agradeço então a Vanessa e ao Cristiano, tanto pelas falas iniciais também, quanto pelas respostas aos questionamentos que recebemos, né? Sempre lembrando que qualquer outra pergunta, qualquer outro questionamento, nossos canais todos estão abertos a receber qualquer dúvida, sugestão, enfim, fiquem à vontade para nos contatar, né? A gente chega ao final dessa transmissão e até quanto ao portal de transparência, é importante
registrar que no ver da entidade ele transcende uma simples disponibilização de dados. A ideia foi buscar um novo paradigma de relacionamento entre a fundação e todos os seus públicos de interesse, sejam eles, seja participantes, assistidos, patrocinadores, a fim de que todos acessem a esses dados que poderia dizer que são dados estratégicos também da fundação, dados que traz a própria história da entidade em números, né, esse transcorrer ao longo do tempo, né, e eles são apresentados de uma maneira, ou pelo menos foram concebidos para serem apresentados de uma maneira intuitiva, além de serem tempestivos, né, é o que o Cristiano colocou em relação à própria atualização deles, né. Então, é uma ferramenta que a gente reafirma, primeiro, essa questão do relacionamento com todos, da própria transparência e confiança que a gente tem e que quer ter com todos, né? Assim como o compromisso que nós temos com os mais elevados padrões de governança corporativa, dado que a própria transparência é um dos pilares da governança, né? Então, eu convido a todos a explorarem o portal, que ele já está disponível no nosso site, né? Então, até porque a sua participação ativa, utilizando a ferramenta, enviando sugestões, ela é fundamental, inclusive, para a gente poder aprimorar continuamente a própria plataforma. Fiquem muito à vontade de usar nossos canais para fazer isso, dado que pode ser que algum dado que vocês considerem que é importante não está aqui, a gente pode vir a incluir também. A ferramenta ela é atualizável, digamos assim, né? E também, né, não de menos importância, mas também reforçar o que a própria a Vanessa trouxe inicialmente em relação à manutenção dos dados cadastrais atualizados. A gente explica em nosso site ali também, em outras lives explicamos da importância disso, né, inclusive da própria realização da prova de vida, né, e também que considerem essa possibilidade de realizar os aportes facultativos, né, como uma própria estratégia de fortalecer a sua reserva previdenciária, além de obter esse benefício de diferimento do imposto de renda, né. Dito isso, né, eu encerro até registrando que a gente segue firme no propósito de garantir esse futuro seguro e sustentável para todos os nossos participantes e assistidos, né. E agora pautados ainda mais pela transparência, né? E além de toda a responsabilidade fiduciária que nos é própria, né? Então a gente agradece a sua presença e confiança até o nosso próximo encontro. Obrigado.